do Aspiring Geoparque Oeste. Um tema por semana, uma entrevista por mês, com Inês Cabal. Hoje estamos à conversa com Nuno Pimentel, coordenador científico do Aspiring Geoparque Oeste. Bem-vindo, Nuno. Então, quem trabalha em geoparques sabe a importância de um coordenador científico, mas para que todos possamos entender, diz-me qual é exatamente o papel do coordenador científico num geoparque. O papel do coordenador científico, naturalmente, prende-se mais com as questões, com os aspectos de ciência que existem no geoparque e que são um pouco o ponto de partida para o mundo que depois tem que ser construído à volta disso. Por isso eu diria que o primeiro papel é o de conhecer o território e avaliar o que é que nesse território existe de importante em termos científicos. E uma vez identificado isso, começar a explorar, a caracterizar, ver se já foi estudado, se não, tratar de estudar, isto é, criar um corpo de ciência das muitas aspectos, dos muitos valores que existem científicos no território. E depois, o passo seguinte é igualmente importante, que é para que é que isto serve, isto é, como é que vamos usar, valorizar toda esta riqueza científica para dinamizar um geoparque nos seus pilares em termos de geodiversidade, geoeducação, geoturismo. Portanto, eu diria que é um trabalho de base, logo à partida, conhecer, avaliar, para depois valorizar e dar-lhe algum balanço e alguma utilidade no contexto do próprio geoparque. E agora, falando especificamente deste território e do ponto de vista científico, o que é que se diferencia o Aspiring Geoparque Oeste dos outros geoparques e aspirantes? Eu diria que qualquer região, qualquer território do planeta, da Europa, do país, tem a sua própria geologia e a sua própria geodiversidade que pode ser interessante. No entanto, existem de facto alguns territórios que têm, num determinado aspecto, uma enorme riqueza, seja porque têm uma grande diversidade de granitos, seja porque têm formas glaciárias, seja porque têm fósseis muito antigos e, portanto, este território em particular, a principal riqueza que tem é uma riqueza paleontológica, isto é, tem fósseis muito diversos, muito importantes, em particular fósseis de dinossauros com uma diversidade e uma abundância que, se não é única no mundo, está com certeza no top dos lugares do mundo onde encontramos maior diversidade de fósseis de dinossauros numa área tão pequena. Portanto, esse foi talvez até o ponto de partida para pensarmos em fazer um geoparque neste território. Depois, por feliz coincidência, existe também neste território um lugar que tem um valor científico único, universal, à escala mundial, que é a Ponta do Trovão, em Peniche, que é o lugar do mundo onde está exatamente definido que é ali que começa um determinado andar estratigráfico, que é o Torciano. E, portanto, em qualquer tabela de tempo geológico do mundo está lá um ponto amarelo, chamado prego dourado, que corresponde a esse lugar em Portugal. Por outras palavras, qualquer cientista do mundo que queira tocar, ver, conhecer, estudar onde é que isso acontece, é ali na Ponta do Trovão, em Peniche, que isso está materializado. Várias vezes também ouvimos em apresentações que o Aspiring Geoparque Oeste é um território de ciência. Quais são os motivos que levam a fazer esta afirmação? Eu diria que os motivos são dois. Para haver ciência tem que haver duas coisas, que é objetos científicos, isto é, que mereçam, que suscitem o interesse dos cientistas, e a outra é que tem que haver cientistas que vão lá estudá-lo. E neste caso, a proximidade a Lisboa, como capital e como cidade onde
onde se faz ciência, onde há as universidades, foi desde tempos históricos um grande fator que levou a que as pessoas, os cientistas que viviam, trabalhavam, estudavam em Lisboa, facilmente viessem aqui ao território. Na altura, talvez não fosse a meia hora que é hoje da autoestrada, mas era fácil vir aqui e estudarem o muito que aqui existe. E desde o século XIX, esta região foi de facto procurada por cientistas portugueses e estrangeiros para começar a estudar geologia, para estudar fósseis, para estudar tectónica, para tudo isso. Porque é de facto uma região muito interessante do ponto de vista geológico, do ponto de vista paleontológico, e portanto é fácil chamar a atenção de cientistas, de investigadores que ao longo de décadas foram desenvolvendo trabalho. Nestas últimas décadas, então, com a facilidade de comunicação, de publicar trabalhos científicos, de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo saber que existe aqui esta riqueza científica, tem vindo cada vez mais e continuamente a atrair pessoas para cá, e hoje em dia é um território onde se faz bastante ciência geológica, principalmente na área da paleontologia, e isso levou, por exemplo, a que o Geoparque achasse interessante fazer um documentário sobre a paleontologia que está a ser feita aqui no território e que vai continuar a ser. E é de facto um território de ciência em que hoje em dia já não é só virem cientistas de fora, já existem dentro do próprio território instituições, entidades, museus, investigadores que residem permanentemente no território e que promovem essa investigação, não só na paleontologia, não só na geologia, mas também noutras áreas. E, portanto, uma das coisas que o Geoparque também está agora a elaborar é uma espécie de catálogo da investigação passada, presente e virada para o futuro, que neste território tão rico de objetos científicos e já com tanto trabalho feito, ainda pode vir a proporcionar, com certeza, nos próximos anos e nas próximas décadas. Obrigada. E então, agora, em jeito de conclusão para esta nossa conversa, gostava de saber a tua opinião sobre o significado de ter a chancela de Geoparque Mundial da Unesco neste território. Pois, essa é uma questão bastante interessante, porque muitas vezes as pessoas podem pensar que é uma questão de ganhar um prémio, como se fosse um Emmy ou um Oscar. Somos tão bons que nos dão essa medalha e está o assunto resolvido. Não é nada disso, bem pelo contrário, é um processo em que um determinado território tem que mostrar que tem uma série de valências, de capacidades, de atividades já em curso e planeadas que merecem a atenção, que merecem uma espécie de validação ou certificação por parte de um organismo que não é a nossa junta de freguesia, não é a nossa Câmara, não é a nossa Secretaria de Estado, é uma entidade supranacional com uma importância enorme, que é a Unesco. Portanto, nós temos que mostrar perante essa entidade, a Unesco, que temos capacidade de ser aquilo que a Unesco entende que é um geoparque, que não é apenas um lugar bonito, agradável, interessante ou rico em ciência, que é muito mais do que isso. E ter da parte da Unesco esse reconhecimento é muito importante, também porque esse reconhecimento tem que ser revalidado a cada 5 anos. Portanto, a cada 5 anos a Unesco vai se pronunciar acerca da nossa capacidade de continuarmos a ser aquilo que dissemos que queríamos ser, que é um território dinâmico, vibrante, com ciência, com educação que usa a ciência, com turismo que usa a ciência e com tudo isto ligado para dinamizar um território que tem uma certa identidade que nós queremos puxar por ela e dar-lhe uma cara própria, identitária, em que a ciência seja parte desse caminho. Muito obrigada, Nuno, pela tua disponibilidade para esta conversa. E em breve esperamos que este território de ciência seja então um Geoparque Mundial da Unesco. Obrigada. Para isso, todos nós. Muito obrigado.
Sabe o que é um geoparque? E um geossítio? São respostas a estas e muitas outras questões que pode acompanhar semanalmente na RCL. Um minuto do Aspiring Geoparque Oeste. Um tema por semana, uma entrevista por mês, com Inês Cabal. Quarta, às 10h30, reposição quinta, às 14h. Um minuto do Aspiring Geoparque Oeste. Apoio RCL Lourinhã.